Boa tarde a todos os presentes nessa sala virtual, aos munícipes que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube e Facebook. Damos início à 14ª reunião pública ordinária da Comissão de Justiça, Legislação e Redação pelo sistema online de deliberações. Pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação, vereadora professora Flávia Cabral como presidente, vereadora Daniele Ziober como vice-presidente, vereadora Mara Bocaberta como membro, vereadora Lenir de Assis como membro, vereador Eduardo Tominaga como membro. Agradeço a presença de todos os vereadores, assim como dos demais que estão acompanhando, e indago se os vereadores têm algum informe ou esclarecimento inicial para fazerem no prazo de 2 minutos. Não havendo, passamos à pauta da presente reunião. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2024, de autoria da vereadora professora Sônia Gimenez e outros vereadores. Súmula. Acrescenta os parágrafos 5º ao 14º ao artigo 101 da Lei Orgânica no município de Londrina para instituir o orçamento impositivo e da outras providências. Palavra livre por 3 minutos para discutir o projeto. Eu peço a palavra, Não há senhora presidente. com a palavra, a vereadora Lenir de Assis. Bom, a relatoria desse PREL está com a Vossa Excelência, eu não sei ainda como que Vossa Excelência dará o seu parecer. No entanto, eu tenho algumas preocupações em relação a esse projeto e tenho o meu parecer aqui que eu vou proceder, mas eu gostaria de saber se os autores verificaram se por ser um ano eleitoral, se não haveria impedimento de avançar nessa discussão e na aprovação de um projeto como esse. Mas do ponto de vista do relatório, a depender do voto de Vossa Excelência, vereadora, eu tenho um voto pessoal que depois, no momento, eu faço. Mas eu gostaria de ouvir se houve essa observância ou se, até porque seria orçamento impositivo, onde os vereadores teriam aí um percentual de recursos em forma de emendas para poder beneficiar as entidades ou, enfim, conforme os critérios aí que depois deverá ser regulamentada. Só considerando o teor e o mérito do projeto. Muito obrigada. Se Tá, puder me joia, esclarecer. vereadora, muito obrigada. Pois não. Bom, esse projeto, meu posicionamento nele foi claro, que aqui nós estamos vendo a legalidade e a constitucionalidade, e ele não apresenta vícios, tá? Então, meu posicionamento vai ser bastante claro em relação a ele, o relatório eu já vou ler daqui a pouquinho. Algum outro vereador gostaria de fazer uso da palavra? Essa palavra, vereador Com a presidente, palavra, vereadora Mara Bocaberta. aqui, como a vereadora colocou as dúvidas, né, ele tem parecer favorável da casa e não fala nada a respeito, embora eu também, como assinei esse projeto, não fiz essa consulta, mas haja vista que a nossa procuradoria tem colocado já, né, algumas questões e de alguns projetos, como os recentes aí de doação ou concessão, enfim, pelo período eleitoral, né, não, indicações para que não tramite, esse não fala nada, mas acredito eu que sim constaria no relatório, né, se houvesse alguma objeção quanto ao período eleitoral. Até porque é um projeto que nós, né, já, entre nós vereadores, já fizemos uma discussão prévia desse projeto, enfim, até por isso eu acho que os vereadores autores da proposta nem se manifestaram aí na comissão, justamente porque já haviam conversado e tem um parecer favorável da casa, né, da Procuradoria. Obrigada, presidente, pelo tempo. Exatamente, vereadora Mara Bocaberta. Então, assim, a assessoria técnica dessa comissão que analisou não fez nenhum tipo de ressalva em relação a esse projeto, né? Então, a partir daí, o meu relatório foi composto nesse mesmo olhar. Algum outro vereador gostaria de se pronunciar? Vereador, eu gostaria, então, já que Vossa Excelência dará o parecer favorável, pelo que tudo indica. Sim, sim, Bom, vereadora. Com a palavra, a vereadora Lenir de Assis. eu vou votar contrariamente a esse projeto, já desde a Comissão da Justiça, por justamente haver divergências aí em relação à própria constitucionalidade, justamente no sentido de separação de poderes, né? Não, eu gostaria, o seu visual, vereador, eu gostaria que a senhora pudesse se atentar
não sei qual é o espanto, mas enfim. Eu vou fazer o meu relatório, mas por quê? Porque eu penso que existe aí clara prerrogativa da realização do orçamento, é onde os vereadores participam, né? E recentemente houve, da minha parte, um projeto de lei justamente no sentido de ser um PPA participativo. E houve dessa comissão e também da assessoria uma negativa pela inconstitucionalidade, né, justamente impedindo que os próprios munícipes pudessem opinar, né, de uma forma participativa, da distribuição dos recursos. Então, nesse caso, havendo justamente o orçamento impositivo, e pareceria bastante incoerente, né, ao mesmo passo em que a gente vota contrariamente à participação popular, né, a gente vota para que, ao invés, de fato, de fazermos uma ampla participação e os vereadores participarem ativamente, né, da construção, tanto do PPA como do orçamento, como nesse caso, nós indicaríamos aí, ao contrário disso, uma emenda impositiva, trazendo para a responsabilidade dos vereadores algo que é, de fato, pertinente à ampla discussão e à alocação desses recursos no orçamento, para que o executivo cumpra o que é dele e os vereadores exatamente naquilo que lhe compete, que é a fiscalização. Mas, no meu parecer, vereadora, já eu falo em separado meu voto. Muito obrigada. Pois não, vereadora. Ainda que eu esteja com dificuldade de entender onde está a inconstitucionalidade, mas vamos à frente. Vamos ao Peço relatório, palavra. então. Algum outro vereador gostaria de falar? Peço palavra. Com a palavra, vereador Eduardo Tominar. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos os vereadores, vereadoras. Bom, um projeto realmente um tanto quanto, não digo polêmico, né, mas inovador no sentido de que a Casa Legislativa aqui de Londrina, não sei se já em algum momento teve, né, emendas positivas. Eu tenho convicção de que em outras casas municipais, outros legislativos municipais existe, né. Já conversei com alguns vereadores, inclusive daqui de Londrina e de outras cidades a respeito desse assunto, mas é um assunto que não é, vamos dizer assim, unanimidade também não é fácil, né, de ser discutido. Entendo que, pelo parecer que foi exarado pela casa, não há problema nenhum, né, quanto à questão de constitucionalidade e legalidade, não há por que se manifestar contrário a esse projeto agora, nesse momento. Agora, depois, na Comissão de Finanças, acredito que será discutido mais amplamente as questões dos impactos orçamentários e financeiros, inclusive sobre o impacto nas políticas públicas que pode ser que ocorra, né, caso esse recurso não seja feito, não seja utilizado de uma forma estruturada, né, até fazendo conta simples, a gente vê que o montante que está colocado no projeto, se assim for aprovado, né, ele retira do orçamento da prefeitura, do executivo municipal, uma quantia um tanto quanto grande. E essas dúvidas, na verdade, eu quis me manifestar justamente porque a gente estará na Comissão de Finanças, tirando essas dúvidas e, assim, a gente sabe que existe um anseio por parte do Legislativo, por parte dos vereadores, de poderem ajudar, muitas vezes, em algumas questões que o Executivo Municipal acaba deixando faltar. Mas, por outro lado, a gente tem 19 vereadores, né, hoje, constituídos aqui na Câmara Municipal de Londrina, e isso aí vai, na verdade, ficar um legado, né? Não coloco em xeque ou em dúvida o posicionamento dos vereadores atuais, nem dos seguintes, mas pode acontecer realmente de algum equívoco, né, na aplicação do recurso ou até mesmo na questão da própria prioridade de aplicação das políticas públicas pelo Executivo Municipal, em detrimento do que muitas vezes os vereadores gostariam de fazer com esse recurso. Mas é legítimo estarmos discutindo aqui e no mérito depois entraremos mais a fundo, então, na comissão e pela Comissão de Finanças. Então, vai ter meu voto favorável, sim, nesse momento, até mesmo porque entendo que a fundamentação fundamentação feita pelo jurídico da casa, né, está muito bem feita. Obrigado, presidente. Muito obrigada, vereador Eduardo Tominaga. Algum outro vereador gostaria de fazer uso da palavra? Não havendo, então, em deliberação, passa a palavra a relatora da presente matéria, vereadora professora Flávia Cabral.
Projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2024, de autoria de diversos vereadores, a proposta de emenda à Lei Orgânica prevê a criação da denominada emenda impositiva ao Orçamento Público Municipal, com base nos artigos 165 e 166 da Constituição Federal. Segundo se extrai da proposta, poderão ser apresentadas emendas de autoria de vereadores no limite de 1,2% da receita corrente líquida do ano anterior, devendo metade deste valor ser destinado à saúde, cuja execução orçamentária e financeira será obrigatória, independente da autoria, e que somente impedimentos de ordem técnica poderão ser alegados para o não cumprimento, e ainda assim haverá possibilidade de ajustes visando sua execução. A assessoria técnica desta comissão analisou a proposta e sugeriu a emissão de voto favorável, eis que a proposta está dentro dos limites legais e constitucionais do tema. Analisando a proposta, que está em análise, é correto afirmar que o projeto é assinado por um número mínimo de vereadores e que a proposta de emenda impositiva tem valor inferior ao teto constitucional, seguindo todas as demais exigências legais para sua criação. Nos termos do artigo 48, inciso 1 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, compete a esta comissão a análise do aspecto constitucional e legal da proposta. O mérito e a conveniência da proposta não pode ser objeto de análise desta comissão e deve ser avaliado pelo plenário desta Casa de Leis. Assim, tendo em vista que a proposta não possui vícios, não possui ilegalidade, não possui inconstitucionalidade, voto no sentido de acolher a sugestão feita pela assessoria técnica desta comissão e emito um voto favorável à tramitação da proposta. É como eu voto. Em votação, vereadora Daniele Ziober. Acompanha a relatora. Vereadora Mara Bocaberta. Acompanha a relatora. Vereadora Lenir de Assis. Eu faço um voto em separado, ou apenas digo, gostaria de ler o meu voto, por gentileza. Desculpe, não pude ouvir. Eu voto em separado e gostaria de fazer a leitura do meu voto, vereadora. Ah, sim, pois não. Só vou terminar aqui. Vereador Eduardo Tominaga. Põe a relatora. Posso ler, Então, nós vereadora? temos 4 votos favoráveis e 1 voto contrário. E, neste momento, cedo a palavra à vereadora Lenir de Assis para ler o voto contrário dela. Justificativa do voto. Voto em separado ao projeto de emenda à Lei Orgânica 1/2024. De autoria de diversos vereadores, o presente projeto pretende incluir aos parágrafos 5º ao 14 ao artigo 101 da Lei Orgânica do Município de Londrina, acrescendo ao texto a denominada emenda impositiva ao Orçamento Público Municipal com base nos artigos 165 e 166 da Constituição Federal. Segundo a ideia central da proposta, no momento da apresentação da Lei Orçamentária Anual, poderão ser apresentadas emendas de autoria dos vereadores ao limite de 1,2% da receita corrente líquida do ano anterior, sendo que a metade deste valor será destinada à saúde, cuja execução orçamentária e financeira será obrigatória, independente da autoria. A assessoria jurídica dessa casa emitiu parecer opinativo nos termos do artigo 48, inciso 1º e 63, incisos 1 e 2 do artigo do Regimento Interno, recomendando a emissão de parecer favorável ao projeto de lei, apontando que foi apresentado por mais de 1/3 de vereadores, atendendo, portanto, o disposto no artigo 27 da Lei Orgânica do Município, por trazer previsão impositiva ao orçamento inserido na Constituição Federal de 88, pela Emenda Constitucional 86/2015. Em que pese os apontamentos realizados pela assessoria jurídica da Casa de Leis, essa vereadora não se filia ao posicionamento zarado, posicionando-se contrariamente à tramitação do presente projeto, a emenda à lei orgânica. Isso porque a execução obrigatória das emendas de lei orçamentária apresentadas pelo Poder Legislativo retira a flexibilidade que o administrador público necessita para conduzir a sua atividade, normalmente pela impossibilidade fática de identificar e prever, com antecedência, todas as despesas públicas. Diante disso, a imposição ao Poder Executivo de obrigatoriedade de execução de emendas orçamentárias apresentado ao Poder Legislativo contraria o princípio da separação de poderes e do caráter meramente formal da lei orçamentária, sendo, portanto, inconstitucional.
Menciona-se que se não se desconhece a existência de precedentes do Supremo Tribunal Federal quando a suposta inconstitucionalidade das emendas impositivas, bem como as alterações realizadas na Constituição Federal da República, em especial a Emenda Constitucional 86 de 2015. Contudo, referidas alterações ao texto constitucional e o consequente entendimento firmado pelo STF configuram-se contrários à cláusula pétrea inseridas na CF de 1988, qual seja a separação de poderes, motivos pelo qual não se adequa à intenção da Constituição originário, logo não podendo ser reconhecidos como constitucionais. Diante disso, essa vereadora não corrobora o parecer técnico da assessoria jurídica dessa casa e nem da Comissão de Justiça, agora exarado, ao relatório e emite o voto parecer contrário. É o voto. Muito obrigada, vereadora Lenir. Bom, a partir daqui, informamos o estado da deliberação com 4 votos favoráveis e 1 contrário. Encaminha o projeto do Departamento de Apoio às Comissões para a elaboração do voto. Projeto de Lei número 161 de 2021, de autoria do Executivo Municipal, suma, autoriza o Instituto de Desenvolvimento Econômico de Londrina, CODEL, a participar como associado do Instituto do Ecossistema de Inovação de Londrina e da outras providências. Essa presidência recebe requerimento do líder do prefeito de interrupção de tramitação do presente projeto de lei até o dia 28 de junho de 2024. Projeto de Lei número 175 de 2021, ao projeto original e ao substitutivo número 1, de autoria da vereadora Lenir de Assis, dispõe sobre a comercialização de produtos da economia solidária e da agricultura familiar nas redes de supermercados e hipermercados de Londrina. Essa presidência recebe requerimento da autora de interrupção de tramitação do presente projeto de lei até o dia 28 de junho de 2024. Projeto de Lei número 102 de 2023, de autoria da vereadora professora Sônia Gimenez, súmula. Acresce o parágrafo único ao artigo 4º da Lei Municipal número 13.196, de 19 de fevereiro de 2021, no intuito de dispensar para fins da expedição do alvará de licença de localização e funcionamento o projeto de isolamento acústico nos templos religiosos localizados nas marginais das rodovias e em ruas comerciais. Essa presidência recebe o requerimento da autora de interrupção de tramitação do presente projeto de lei até o dia 10 de maio de 2024. Projeto de Lei número 138 de 2023, de autoria da vereadora Lenir de Assis, súmula, determina a utilização do total de recursos 100% oriundos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, na aquisição de gêneros alimentícios na agricultura familiar e suas cooperativas no município ou região. Essa presidência recebe o requerimento da autora de interrupção de tramitação do presente projeto de lei até o dia 28 de junho de 2024. Projeto de Lei número 141 de 2023, de autoria do Executivo Municipal, súmula, cria no município a Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis. Esta presidência recebe requerimento do líder do prefeito de interrupção de tramitação do presente projeto de lei até o dia 28 de junho de 2024. Projeto de Lei número 178 de 2023, de autoria da vereadora Lenir de Assis, súmula, cria o Programa de Aquisição de Alimentos Londrina, TAA Londrina, e da outras providências. Esta presidência recebe requerimento da autora de interrupção de tramitação do presente projeto de lei até o dia 28 de junho de 2024. Projeto de Lei número 197 de 2023, de autoria da vereadora Lenir de Assis, súmula, cria o programa Cozinha Solidária, com o objetivo de fornecer alimentação gratuita e de qualidade à população, preferencialmente às pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, incluindo a população em situação de rua e a de insegurança alimentar nutricional. Essa presidência recebe requerimento da autora de interrupção de tramitação do presente projeto de lei até o dia 28 de junho de 2024. Projeto de Lei número 201 de 2023, de autoria da vereadora Jessicão, súmula, modifica o caput e acresce o inciso 8 ao artigo 3º da Lei Municipal 8.802, de 6 de junho de 2002, que assegura o fornecimento gratuito de medicamentos e de insumos destinados ao tratamento e ao controle de diabetes pela Rede Municipal de Saúde e da outras providências. Palavra livre por 3 minutos para discutir o projeto. Não havendo inscritos, então, em deliberação, passa a palavra ao relator da presente matéria, a professora Flávia Cabral. Projeto de Lei número 201,
de 2023, trata-se de um projeto de autoria da vereadora Jessicão, que pretende alterar a Lei 8.802 de 2002 para assegurar o fornecimento gratuito de medicamentos e insumos destinados ao tratamento e ao controle de diabetes na rede municipal de saúde. Na primeira oportunidade em que esta comissão analisou a proposta, restou deliberado pela comissão de parecer prévio, o qual foi aprovado pelo plenário desta Câmara. Em resposta, o Conselho Municipal de Saúde sugeriu a apresentação da emenda para inclusão de protocolos e critérios clínicos para que o mesmo seja disponibilizado aos usuários, em que o uso do dispositivo seja mais efetivo ao tratamento e não todas as situações, bem como a indicação orçamentária e financeira para a criação dessa despesa ao Executivo Municipal. A assessoria técnica desta comissão analisou o projeto e sugeriu a emissão de voto contrário à proposta, sob o argumento de existência de vício de iniciativa e que a autora não apresentou fonte para custeio de despesa. Em que pese os argumentos sustentados pela assessoria técnica desta Casa de Leis, deixe de seguir o parecer exarado para os fins de propor o retorno do projeto para a autora, para que atenda ao disposto no artigo 113 dos atos de disposições constitucionais transitórias firmados no artigo 16 da Lei Complementar 101 de 2000. É entendimento desta relatora que as propostas que porventura estejam desacompanhadas de estudo de impacto não devem receber o parecer de legalidade antes de facultar ao autor a elaboração do material. Trata-se de conteúdo que perfeitamente pode ser desenvolvido pelo autor em complemento à proposta original, sem que seja necessário o prematuro arquivamento do projeto, como sugerido pela assessoria técnica dessa comissão. Considerando que os termos do artigo 6º, 2, da Lei Orgânica de Londrina, é dever do município cuidar da saúde e assistência pública, e que o artigo 13 da referida lei assegura que a saúde é direito de todos e dever do município, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução, a prevenção, a eliminação do risco de doença e de outros agravos. A propositura não parece absurda. Daí porque é possível permitir que, com a necessária indicação do estudo de impacto financeiro, a proposta possa ser analisada definitivamente por esta comissão e, se assim for entendido, encaminhado à apreciação do plenário dessa Casa de Leis. Assim, considerando que o sensor disposto na proposta em análise é forma de combater os riscos da doença e que sua inclusão em lista de medicamentos fornecidos pelo município não destoa daquilo que a municipalidade se propôs a garantir aos seus cidadãos, proponho, com fundamento no parágrafo 7º do artigo 64 do Regimento Interno desta Casa de Leis, o retorno do projeto para a autora, para que apresente o estudo de impacto e demais documentos exigidos pelo artigo 16 da Lei Complementar 101 de 2000. É como eu voto. Em votação, vereadora Daniele Zilber. Pela ordem, vereadora, caso caiba, como sugestão ao teu parecer, se for acatado, se possível. Pois não, vereadora Lenir? Uma vez que Vossa Excelência está encaminhando novamente para a autora, existe aí uma sugestão do Conselho. A minha sugestão é que, para além do impacto orçamentário, que a autora também pudesse avaliar a acatação ou não da sugestão do Conselho Municipal de Saúde, que eu acho que é importante. E aí ela mesma poderia fazer o substitutivo ou a própria emenda. Uma vez que modifica o projeto dela. Obrigada, vereadora. Considero pertinente, sim. Vou recomendar que nesse retorno à autora, então, ela faça a inclusão dos protocolos e critérios clínicos, né, a partir dali, e que também faça, então, essa análise. Achei interessante a proposta. Muito obrigada pela participação. Em votação, vereadora Daniele Zilber. Acompanha a relatora. Obrigada. Vereadora Mara Bocaberta. Acompanha a relatora. Muito obrigada. Vereadora Lenir de Assis. Acompanha o voto de Vossa Excelência com as inclusões. Obrigada. Vereador Eduardo Tominaga. Acompanha a relatora. Informamos o estado da deliberação com 5 votos, determinamos o retorno ao autor, conforme o parágrafo 7º do artigo 64 do Regimento Interno, com as anexações sugeridas.
Encaminhe, então, o projeto ao Departamento de Apoio às Comissões para elaboração do voto. Projeto de Lei número 216 de 2023, de autoria da vereadora Daniele Ziober, súmula, dispõe sobre a criação de carteirinha de identificação para protetores de animais no município de Londrina, mediante cadastro e dá outras providências. Palavra livre por 3 minutos para discutir o projeto. Não havendo inscritos em deliberação, passa a palavra, então, ao relator da presente matéria, vereadora Mara Bocaberta. Boa tarde a todos os presentes nessa reunião. De autoria da vereadora Daniele Ziober, o presente projeto dispõe sobre a criação de carteirinha de identificação para protetores de animais. De acordo com a proposta, o protetor deverá se cadastrar junto à Secretaria Municipal do Ambiente, mediante apresentação de documentação pessoal e declaração firmada por organização não governamental, além de declaração subscrita por médico veterinário. Esse cadastramento será necessário para a obtenção dos benefícios dos programas gratuitos disponibilizados pelos órgãos públicos municipais, relativos aos processos de castração, vacinação e atendimento emergencial de animais que estejam sob os cuidados dos protetores. De acordo com a análise da assessoria jurídica desta Casa de Leis, embora o projeto tenha incumbido a Secretaria Municipal do Ambiente realizar o cadastramento dos cuidadores e protetores de animais, não se observou que a Lei 13.663 de 2023 transferiu à CMTU parte das atribuições da Secretaria Municipal do Ambiente, quais sejam promover a proteção dos animais e vedar práticas que os submetam à crueldade, além de planejar, estabelecer, implantar e administrar a política municipal de proteção e defesa dos animais do município. Ademais, não vislumbro qualquer óbice à tramitação do presente projeto de lei em nossa casa. Portanto, o parecer jurídico sugeriu a emissão de voto favorável à tramitação do presente projeto de lei, desde que elaborada a emenda modificativa do inciso 3º do artigo 1º do projeto, substitutivo Secretaria Municipal do Ambiente de Londrina por CMTU, o que é corroborado por esta relatora. Sendo assim, com base no parecer da assessoria jurídica desta Casa de Leis, essa relatora emite voto favorável ao projeto de lei número 216/2023, com a apresentação da emenda modificativa sugerida pelo parecer jurídico. Esse é o voto, senhora presidente. Presidente? Vereadora, senhora. eu ouvi o seu relato, só que eu estou aqui com uma confusãozinha aqui, ó. O técnico é favorável com a apresentação de emenda modificativa ao artigo 1º, parágrafo 2º, né, para substituir SEMA por CMTU. Só que o parecer faz o fechamento com emenda ao parágrafo 3º, e o correto me parece que é o 2º. Se eu tive entendimento adequado, aí nós teremos que fazer um ajuste aqui. Eu acho que eu vou pedir para que a assessoria jurídica entre agora na nossa sessão e comente esse projeto, por gentileza. Me parece que está com uma irregularidade só na questão dos parágrafos. Então, eu não sei se é o Carvalho que está aí, quem está aí, dos procuradores, mas eu pediria que um dos procuradores entrasse e explicasse esse projeto para a gente. Felipe. Eu não estou achando. Vereadora Mara, esse microfone está aberto. Eu estou procurando aqui também. Obrigada. Imagina. Vamos só suspender um segundinho aqui, tá? Cinco minutos de suspensão. Muito obrigada.
Retornando, então, neste momento, indago se algum vereador tem algum... Pela ordem, presidente, Pois não, vereadora Mara? eu gostaria de ler novamente o meu voto pelo projeto 216/2023, porque houve aí um equívoco, só retificando, tá? O parágrafo é o segundo do artigo 1º, então eu vou ler aqui. Portanto, o parecer jurídico sugeriu a emissão de voto favorável à tramitação do presente projeto de lei, desde que elaborada a emenda modificativa ao parágrafo 2º do artigo 1º do projeto, substituindo Secretaria Municipal do Ambiente de Londrina por CMTU. É o que eu corroboro, é o que corrobora esta relatora. Esse é o voto, senhora presidente. Obrigada. Muito obrigada, vereadora. Neste momento, então, em votação, vereadora professora Flávia Cabral acompanha a relatora, vereadora Daniele Ziober, Agradeço e acompanho a relatora. vereadora Lenir de Assis, Acompanha a relatora. vereador Eduardo Tominaga. Acompanho a relatora. Informamos, então, o resultado dessa deliberação, com 5 votos favoráveis ao projeto e a emenda modificativa que ora se discutiu, encaminha o projeto ao Departamento de Apoio às Comissões para elaboração do voto. Gente, só um minuto. É o próximo projeto agora, viu? Obrigada, vereadores, eu engasguei. Projeto de lei número 232 de 2023, de autoria do vereador Santão, súmula. Autoriza o Poder Executivo a convocar os aprovados em concurso para o cargo da Guarda Municipal de Londrina, respeitando o efetivo mínimo de 50% em relação ao disposto no artigo 23 da Lei Municipal 10.774, de 30 de setembro de 2009, e da outras providências. Palavra livre por 3 minutos para discutir o projeto. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Eduardo Tominaga. Obrigado, presidente. Bom, é o seguinte, vereadores, nós temos um projeto aqui autorizativo. É importante eu deixar explicado aqui, porque muitas vezes as pessoas que estão fora da Câmara, que não sejam assessores, que não sejam os vereadores, que não seja o corpo técnico, muitas vezes acabam não entendendo, né, o que a gente vota aqui, nem na Comissão de Justiça, nem nas comissões temáticas, e muitas vezes no plenário. Eu entendo esse projeto do vereador Santão, a gente está no meio de uma polêmica constante e iminente, né? Mas o projeto de lei, conforme sua justificativa, né? Ele diz aqui da necessidade da contratação, do chamamento, na verdade, dos guardas municipais concursados, que já foram aprovados. E o projeto de lei, na sua súmula, ele diz o seguinte: autoriza o Poder Executivo a convocar os aprovados em concurso para cargo de Guarda Municipal de Londrina, observando-se o quantitativo mínimo de 50% em relação ao disposto no artigo 23 da Lei Municipal. Ok, então nós temos uma Lei Municipal aprovada de 2009, onde ali coloca um efetivo ideal de 1.000 guardas municipais na nossa cidade. E o meu entendimento nesse projeto, é óbvio que eu gostaria que tivéssemos mais guardas municipais, mas eu entendo o seguinte, né, a gente tem essa polêmica do quão legal e constitucional são os projetos autorizativos aqui nessa casa de leis. Mas eu entendo que aqui é muito mais uma vontade política do Executivo Municipal, ele não precisa de autorização nenhuma do Legislativo nesse projeto em específico, para poder fazer a contratação, que sejam de mais 500, de mais 300, de mais 5 ou de mais 2 guardas municipais, né? Então, somente para deixar esse posicionamento, porque muitas vezes o cidadão, ele acha que as coisas não acontecem no município por falta de vontade dos vereadores. Isso, em muitos momentos, não é verdade, né? Então, a gente não precisa, né, de muitos projetos que são autorizativos para que o executivo faça, né, a sua opção em executar aquilo que já é lei. Então, somente para deixar esse posicionamento muito claro, né, até mesmo porque depois a gente não sabe o que vai acontecer. Se o projeto vai prosperar, eu sinceramente não sei.
como é que vão votar os vereadores. A gente tem um parecer contrário jurídico, né, mas a gente também já derrubou outros pareceres contrários aqui nessa casa com as suas devidas justificativas. Então, o meu objetivo é somente não deixar, muitas vezes, o munícipe e o cidadão confuso em relação ao trabalho dos vereadores. Obrigado, presidente. Essa Muito palavra, obrigada, vereadora. vereador Eduardo Tominaga. Nesse momento, vou franquear a palavra à vereadora Lenir de Assis. Vereadora, também não sei qual seria o voto da vereadora relatora, mas vejo que várias vezes nós votamos pareceres autorizativos, mesmo concordando com a fala do vereador Eduardo Tominaga. No entanto, o risco que eu vejo aqui de um projeto desse, e mesmo que votado em dar sequência nele, é porque a Câmara, segundo aqui o projeto do vereador, ele estabelece os 50%. É aí que eu vejo que é uma situação, né, que eu não sei se não caberia devolver ao autor para que pudesse fazer um projeto que, de fato, pudesse fazer com que a gente estivesse interagindo, de fato, com o Executivo, para que o Executivo chame os guardas municipais, que a urgência é uma necessidade, nós sabemos disso, temos aí o concurso, estão treinados para isso. Agora, quando a Câmara estabelece que é 50%, né, um percentual aí de no mínimo 50% de convocados, aí a mim parece que é aí novamente uma violação à reserva do Executivo, né? A separação, até porque a mim parece que a gente não pode deliberar sobre quantos guardas municipais, quantos professores, quantos agentes de dengue, porque aí gostaríamos de propor vários projetos dessa natureza. Então, eu não sei, a título de contribuição, se não seria o caso de devolver mesmo ao autor, assim como nós já fizemos anteriormente hoje, para que ele possa rever, e aí fica, sim, um projeto autorizativo, como nós já votamos outros nessa casa, no sentido de contribuir com a discussão e fazer com que aumente a ampliação do debate para a efetiva contratação. Agora, quando a gente delega quantos guardas municipais vamos né, determinar que se contrate, aí me parece que é um projeto que a gente dá de bandeja para o executivo vetar ou não executar aquilo que foi votado. Então, seria uma contribuição aí para não perder o projeto vereador, que é importante, que pudesse fazer esse substitutivo, colocando no projeto aquilo que de fato vai poder ser execuível. Muito obrigada. Bem, nesse momento, passo a palavra a mim, né? Peço a Eu palavra, gostaria de... desculpa. só um minutinho, por favor, né? Nesse momento, vou franquear a palavra a mim pelo seguinte: nessa comissão, nós temos discutido e temos deliberado na seguinte perspectiva, de que projetos autorizativos são constitucionais e que, portanto, eles servem para fomentar o debate. Nós não estamos discutindo mérito aqui, então, a partir daí, eu vou observar e quero ouvir o que a relatora vai dizer, mas, no princípio, né, tomando como coerência a postura que nós estamos adotando há bastante tempo. Projetos autorizativos servem para fomentar debates, discussões, e aí, no temático, né, é que nós vamos mais à frente, mas a nossa postura tem sido sempre no sentido de apoiar que o projeto autorizativo possa tramitar, pelo menos, para que a discussão seja efetivada nas temáticas. Então, a partir daqui, esse é o meu posicionamento já. Quero ouvir agora o relatório da vereadora Daniele, mas antes gostaríamos de ouvir a vereadora Mara Bocaberta. Vereadores, esse é um projeto que, no mínimo, como a vereadora colocou, a vereadora Flávia, né, a gente tem aprovado, inclusive, vários projetos, alguns projetos meus, por exemplo, passaram que era autorizativo, justamente para ampliar o debate, para fazer essa discussão. Nós temos aí feito esse debate desde o ano passado, principalmente quando aprovou-se nessa casa a lei da Guarda Municipal nas escolas, cuja a lei, eu sou uma das autoras, e aí a gente tem aí um concurso em vigência, a qual vários vereadores já fez essa cobrança ao executivo, inclusive a presidente mais recentemente colocou aí um pedido de informação, né, que eu estou até aguardando chegar a resposta.
Por quê? Porque nós temos aí os guardas que prestaram esse concurso, que nós sabemos aí mais de, acho que cerca de 156 que estão aptos a começar, até mesmo para atender a lei que foi sancionada pelo prefeito para que se possa colocar a Guarda Municipal nas escolas, né? E aí nós fizemos o ano passado toda essa cobrança, todos os vereadores, porque foi um projeto unânime, né? Votar por essa casa que passou, e que nós sabemos da necessidade e a cobrança da população diante desse projeto aprovado. E aí temos o caso dos guardas municipais que foram aí aprovados nesse concurso. Nós sabemos também, quero colocar aqui, como colocou bem o vereador Eduardo Tominaga, que é muito mais força política, né? Porque nós tivemos no ano passado toda uma discussão a respeito do orçamento, que não se podia gastar, que não se podia contratar, e aí isso já estava sendo resolvido, né, para esse ano, para justamente poder fazer contratação de vários servidores que estão em falta, dentre eles chamar aí os concursados da Guarda Municipal. E nós sabemos que, por lei, lógico, a cidade está bem longe de atender a lei que foi criada no município e a lei federal que diz de 0,2 a cada com cidades que tenham mais de 500 mil habitantes, aí nós tínhamos que ter 0,2 aí no efetivo da guarda. E isso está bem longe. Hoje nós temos apenas 360 guardas municipais. Então, de início, pensei em acompanhar a casa, até conversei com o vereador Eduardo Tominaga, né, porque está com parecer contrário, mas aí diante também dessa questão de... porque, gente, é até vexatório, me desculpa, não ao vereador que colocou, lógico, cada um com a sua pergunta, mas a todos nós, vereadores, de aprovarmos um projeto, até fazer a discussão de um projeto como esse, porque isso aí né, o executivo que tem, ele não precisa da nossa autorização para nada, mas lógico, a gente leva isso para debate, como disse a presidente, para a gente poder forçar aí, ou levar para discussão aí em plenário essa questão da contratação. Enfim, eu aí pensando nessa linha de raciocínio, como diz a presidente, como todos os outros têm passado para levar para discussão, eu vou, não sei como vai ser o parecer, mas o meu voto é favorável a esse projeto. Obrigada, senhores, pela atenção. Presidente, peço a palavra novamente, rapidinho, só para concluir o raciocínio, se for possível. Pois não? Com a palavra, vereador Eduardo Tominaga. Eu entendo e tenho acompanhado, né, as discussões da Comissão de Justiça. Quando vai para o plenário, Vossa Excelência e os demais vereadores, membros da Comissão de Justiça, enquanto eu não fazia parte, né, deixaram muito bem claro, e eu entendo realmente que existe uma linha de defesa para derrubar a questão dos pareceres contrários contra a autorização, mas eu também em plenário já manifestei, né, que existem projetos autorizativos e projetos autorizativos, alguns que realmente fazem sentido para que haja o debate. Não estou falando que esse não haja necessidade de debate nesse assunto, entendeu? Mas que é um tema que já vem sendo discutido na casa há muito tempo, já foi cobrado ao executivo, e o que eu não quero deixar transparecer para a população é que nada aconteceu agora por conta de falta de um projeto de lei ou por falta de efetividade dos vereadores. Então, é nesse sentido que fica o meu posicionamento, que não existe realmente necessidade do vereador apresentar esse projeto de lei para que haja contratação de sequer guarda municipal. Somente essa questão. Então, quanto a levar para o plenário, não tem problema nenhum, participar de audiência pública, reunião pública sobre esse assunto, não tem problema nenhum, mas que fica confuso por parte da população esse entendimento, né? Por isso que eu falei, infelizmente, a população acaba não acompanhando, mas quem acompanha, ou depois quem vê muitas vezes um vídeo de um vereador que votou contrário, né, talvez seja até um equívoco da minha parte politicamente votar contrário, né? Mas enfim, cada um tem plena consciência do que está fazendo, respeito os demais vereadores, mas é nesse sentido, sabe, que é um projeto autorizativo que traz, conforme o vereador Lenir falou, um problema muito sério. Para discussão, válido, mas para aprovação dele, é algo que realmente fica completamente inviável. Depois nós vamos cobrar do Executivo Municipal por que não está sendo executado, entendeu? Então, é somente essa questão.
Então, outros projetos autorizativos eu também já votei, já apoiei, não tive problema nenhum. E para mim, tá, é somente essa questão. Se vai levar para o plenário, depois a gente vai se manifestar. Mas é óbvio que eu gostaria que tivesse um efetivo maior da Guarda Municipal para complementar o serviço de segurança que tem que ser feito, seja em prédios públicos, seja juntamente às escolas, postos de saúde e outras, e para outros fins que eles foram determinados. Obrigado, presidente. Muito obrigada, vereador Eduardo, pela explanação. Algum outro vereador gostaria de fazer uso da palavra? Não havendo em deliberação, passa a palavra ao relator da presente matéria, vereadora Daniele Ziober, para a explanação de relatoria e emissão de voto, por favor. Boa tarde mais uma vez, vereadores. Escutei atentamente a todos vocês e vou emitir o relatório. De autoria do vereador Santão, o presente projeto pretende autorizar o Poder Executivo a promover a convocação dos aprovados em concurso para provimento do cargo de Guarda Municipal de Londrina, observando-se o mínimo de 500 convocações nos termos do seu parágrafo único. Em sua justificativa, o autor cita que o presente projeto de lei tem por objetivo aumentar a segurança da população londrinense, principalmente nas escolas do município, considerando notícias de ataques nas escolas de todo o Brasil e que a atenção deve ser voltar principalmente às escolas do município de Londrina, considerando a depredação de patrimônio público de Londrina e considerando ainda que atualmente a Guarda Municipal conta somente com efetivo em torno de 300 guardas, incluindo os que estão afastados por diversos motivos, faz-se necessária a urgente a convocação dos aprovados em concurso público. Pelo exposto, essa relatora não corrobora o parecer jurídico em razão da importância da matéria e por tratar-se de proposta autorizativa e emite o voto favorável ao presente projeto de lei. Esse é o relatório, vereadora. Muito obrigada, vereadora Daniele Ziober. Bem, neste momento, então, vamos à votação. Eu acompanho a relatora. Vereadora Mara Bocaberta. Acompanha a relatora. Vereadora Lenir de Assis. Seu voto, por favor, vereadora Lenir de Assis. Eu acompanho a relatora. Obrigada. Vereador Eduardo Tominaga. Vai parecer técnico da casa. Muito obrigada, vereadores. Então, informamos o resultado da deliberação com 4 votos favoráveis e 1 contrário. Encaminho o projeto ao Departamento de Apoio às Comissões para elaboração do voto. Próximo projeto, projeto de lei número 245 de 2023, de autoria do vereador Emanuel Gomes, súmula. Declara de utilidade pública a Associação de Skate de Londrina, com sede de foro neste município. Palavra livre por 3 minutos para discutir o projeto. Não havendo inscritos em deliberação, passa a palavra ao relator da presente matéria, vereadora Daniele Ziober. O presente projeto de lei declara de utilidade pública a Associação de Skate de Londrina, com sede de foro neste município. De acordo com a assessoria jurídica, para obter a declaração de utilidade pública, deve a entidade comprovar, dentre outros requisitos, a regularidade do mandato de seus dirigentes. A esse respeito, foi constatado que a ata da Assembleia Geral, acostada nas páginas 85 a 87 do processo legislativo, não traz indicação dos membros do Conselho Fiscal da entidade no período de 2022 e 2024, que, ao lado da diretoria executiva, compõem seus órgãos administrativos. Deste modo, corroboro o apontamento do parecer jurídico e solicito o retorno ao autor do projeto para que seja feita a comprovação de regularidade do mandato dos conselheiros fiscais. Esse é o voto. Muito obrigada, vereadora Daniele Ziober. Em deliberação, então, em votação, vereadora professora Flávia Cabral acompanha a relatora, vereadora Mara Bocaberta. Acompanha a relatora. Vereadora Lenir de Assis. Acompanho a relatora. Vereador Eduardo Tominaga. Acompanha a relatora. Informamos o resultado da deliberação com 5 votos, determinamos a partir dali o retorno ao autor, conforme o parágrafo 7º do artigo 64 do Regimento Interno. Encaminho, então, o projeto do Departamento de Apoio às Comissões para elaboração do voto. Projeto de lei número 17, de 2024, de autoria do vereador Beto Cambará, súmula, dispõe sobre a possibilidade de alteração da data de vencimento do imposto territorial
Predial e Territorial Urbano, IPTU, para contribuintes que optarem pelo pagamento à vista, com desconto progressivo e da outras providências. Essa presidência recebe o requerimento do autor de interrupção de tramitação do presente projeto de lei até o dia 31 de maio de 2024. Projeto de lei número 62 de 2024, de autoria da vereadora professora Sônia Gimenez, súmula, denomina Praça Pastor Oséias Mendes a área pública para este fim atual praça no Jardim Edi, na sede do município. Palavra livre por 3 minutos para discutir o projeto. Não havendo inscritos em deliberação, passa a palavra ao relator da presente matéria, vereadora Mara Bocaberta. De autoria da vereadora Sônia Gimenez, o presente projeto pretende denominar Praça Pastor Oséias Mendes a área pública para este fim, atual Praça do Jardim Edi, da sede do município. Em sua justificativa, a autora traz a biografia do homenageado, destacando que o pastor Oséias Mendes foi um cidadão de grande relevância em nossa cidade, sendo um ferrenho pregador do Evangelho de Cristo até nos lugares mais inóspitos possíveis, não se importando com as condições, impactando a comunidade local de forma positiva. De acordo com a análise da assessoria jurídica desta Casa de Leis, no que se refere à competência legiferante do município, o presente projeto acha-se amparado pela Lei Orgânica do município, pela Constituição Estadual e pela Constituição Federal, por tratar-se de matéria de interesse eminentemente local. Trata-se de matéria de iniciativa concorrente, podendo ser apresentada tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo. Conclui o parecer jurídico que é possível observar, a partir dos documentos juntados, que foram respeitadas as normas referentes à nomenclatura oficial prevista na Lei 7.631, de 1998. Ademais, não vislumbro qualquer óbice à tramitação do presente projeto de lei em nossa Câmara. Diante disso, com base no parecer da assessoria jurídica dessa Casa de Leis, essa relatora emite voto favorável ao projeto de lei número 62/2024. Esse é o voto, senhora presidente. Muito obrigada, vereadora. Em votação, vereadora professora Flávia Cabral, acompanha a relatora. Vereadora Daniele Ziober. Acompanha a relatora. Vereadora Lenir de Assis. Acompanha a relatora. Vereador Eduardo Tominaga. Acompanha a relatora. Informamos o estado da deliberação com 5 votos favoráveis. Encaminha o projeto ao Departamento de Apoio às Comissões para elaboração do voto. Projeto de lei número 69 de 2024, de autoria da vereadora Sônia Gimenez, súmula, declara de utilidade pública a associação Cura em Flor, com sede e foro neste município. Palavra livre por 3 minutos para discutir o projeto. Não havendo inscritos em deliberação, passa a palavra ao relator da presente matéria, vereadora Mara Bocaberta, para explanação de relatoria e emissão de voto, por favor. De autoria da vereadora Sônia Gimenez, o presente projeto tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Cura em Flor, com sede no município. Em sua justificativa, a autora traz informações sobre as atividades e os objetivos da referida associação, destacando que a mesma tem grande relevância em nossa cidade. Realiza um trabalho sério e comprometido em proporcionar qualidade de vida aos seus associados, impactando a comunidade local de forma positiva. De acordo com a análise da assessoria jurídica desta Casa de Leis, trata-se de matéria de iniciativa concorrente, podendo ser apresentada tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo. Ademais da análise da documentação apresentada pela autora, conclui o parecer jurídico que os requisitos foram todos devidamente preenchidos, conforme exigidos pela Lei 13.446 de 2022. Diante disso, com base no parecer da assessoria jurídica desta Casa de Leis, esta relatora emite um voto favorável ao projeto de lei número 69/2024. Esse é o voto, senhora presidente. Muito obrigada, vereadora Mara. Em votação, vereadora professora Flávia Cabral, acompanha a relatora. Vereadora Daniele Ziober. Acompanha a relatora. Vereadora Lenir de Assis. Eu acompanho a relatora. Vereador Eduardo Tominaga. Acompanha a relatora. Informamos o estado da deliberação com 5 votos favoráveis. Encaminha o projeto ao Departamento de Apoio às Comissões para elaboração do voto. Projeto de lei número 71 de 2024, de autoria da vereadora Mara Bocaberta, súmula, institui o projeto Adote uma Lixeira e dá outras providências. Palavra livre por 3 minutos para discutir o projeto. Não havendo inscritos em deliberação, passa a palavra ao relator da presente matéria, vereadora Daniele Ziober.
O presente projeto pretende instituir o adote uma lixeira e dar outras providências. Conforme o parecer da assessoria jurídica desta Casa de Leis, ao permitir a veiculação de publicidade comercial em lixeiras, a presente matéria acaba por conflitar com a lei da Cidade Limpa, que veda anúncios publicitários em logradouros públicos. Deste modo, esta relatora corrobora o parecer jurídico e emite o voto prévio com o envio da minuta para a CMTU, para que se manifeste acerca da proposta. Este é o relatório. Muito obrigada, vereadora Dani. Em votação, vereadora professora Flávia Cabral acompanha a relatora, vereadora Mara Bocaberta, Acompanha a relatora. vereadora Lenir de Assis, Eu acompanho a relatora. vereador Eduardo Tominaga, Acompanho a relatora. informamos o resultado da deliberação. Com 5 votos, encaminhamos então ao prévio para a CMTU. E encaminho agora o projeto do Departamento de Apoio às Comissões para a elaboração do voto. Projeto de lei número 73 de 2024, de autoria da vereadora professora Sônia Gimenez e outras vereadoras, institui no calendário oficial do município o Dia do Enxadrista. Palavra livre por 3 minutos para discutir o projeto. Não havendo inscritos em deliberação, passa a palavra ao relator da presente matéria, vereador Eduardo Tominaga. De autoria das vereadoras professora Sônia Gimenez, Daniele Ziober, vereadora Mara Bocaberta, Flávia Cabral e Lenir de Assis, o projeto de lei pretende incluir no calendário de comemorações oficiais do município o Dia do Enxadrista, a ser comemorado no dia 19 de novembro de cada ano. Conforme justificativa, em que pese exista esse conflito, a presente propositura aderiu como referência o dia 19 de novembro, quando se comemora o Dia Internacional do Enxadrismo, data de nascimento de José Raul Capablanca, um dos maiores enxadristas de todos os tempos e o único hispano-americano a se sagrar campeão mundial, considerado gênio e menino prodígio do xadrez. Diante da constitucionalidade do projeto e legalidade também, emito o voto favorável à tramitação do projeto. Este é o meu relatório, presidente. Muito obrigada, vereador. Em votação, vereadora professora Flávia Cabral, acompanha o relator, vereadora Daniele Ziober, Acompanho o relator. vereadora Mara Bocaberta, Acompanha a relator. vereadora Lenir de Assis. Acompanho o relator. Informamos o resultado da deliberação com 5 votos favoráveis. Encaminho o projeto do Departamento de Apoio às Comissões para a elaboração do voto. Projeto de lei número 74 de 2024, de autoria do Executivo Municipal, súmula, desafeto do uso comum e do povo, e ou, em especial, a área de terras denominada escola, com 5.773,33 metros quadrados, situado no conjunto habitacional Maria Cecília Serrano de Oliveira, de propriedade do município, e autoriza doá-lo para o Estado do Paraná. Palavra livre por 3 minutos para discutir o projeto. Não havendo inscritos em deliberação, passo a palavra da presente matéria à vereadora relatora Daniele Ziober. De autoria do Executivo Municipal, o projeto de lei visa desafetar de uso comum do povo e ou especial área de terras denominada escola com 5.773,33 metros quadrados, situada no conjunto habitacional Maria Cecília Serrano de Oliveira, de propriedade do município e autoriza doá-la ao Estado do Paraná. A lei orgânica do município permite a alienação de áreas institucionais, consideradas aquelas reservadas ao município no parcelamento do solo por particulares, desde que haja interesse público, parecer favorável das Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social e autorização legislativa, conforme disposto no artigo 78. No tocante, especificadamente, as áreas destinadas a praças, a LOM proíbe sua alienação, exceto se destinadas aos setores da educação, da saúde ou da segurança, ou se decorridos 10 anos de sua afetação. A área ainda não tiver sido arborizada nem recebidas as benfeitorias próprias de sua destinação. No presente caso, além do parecer dos órgãos da educação, saúde e assistência social, tem-se que o imóvel servirá de sede para o colégio estadual. Assim, as proibições citadas no parecer estão afastadas, razão pela qual essa relatora corrobora o parecer jurídico e emite o voto favorável à presente matéria. Este é o voto, presidente.
Muito obrigada, vereadora. Em votação, vereadora professora Flávia Cabral, acompanha a relatora, vereadora Mara Bocaberta, Acompanha a relatora. vereadora Lenir de Assis, Acompanha a relatora. vereador Eduardo Tominaga. Acompanha a relatora. Informamos o estado de deliberação com 5 votos favoráveis ao projeto, encaminho o projeto ao Departamento de Apoio às Comissões para elaboração do voto. Projeto de lei número 79 de 2024, de autoria da vereadora Jessicão, súmula, proíbe a utilização e a distribuição de livros com conteúdo erótico nas escolas municipais de Londrina e da outras providências. Palavra livre por 3 minutos para discutir o projeto. Não havendo inscritos em deliberação, passa a palavra ao relator da presente matéria, vereador Eduardo Tominaga. Presidente, vereadora Flávia, é só para um Pois não? esclarecimento. O PL em discussão agora É o 79 de 2024. Eu estou com uma informação aqui de que foi solicitada a prorrogação de prazo, só um pouquinho, por gentileza, que eu vou verificar com a minha assessoria aqui, tá? Presidente, Pois não, vereador? já foi formalizado juntamente ao apoio, tá? Que pelo prazo existe prazo para deliberar sobre o projeto, então foi solicitada a prorrogação para a emissão do relatório. Ah, perfeito, vereador. Muito obrigada, então. Então, vou pedir que seja apenas isso. Vivi, Sim, você poderia. Eu preciso dizer qual é o prazo, quando vai ser a próxima deliberação desse projeto? não precisa. Não? Só Então, tá. informa que nós vamos elaborar o requerimento de prorrogação de prazo e será deliberado na próxima reunião. Está ok. A gente Muito acabou obrigada. não colocando no roteiro, mas está correto. A Camila falou de manhã. Muito obrigada, Vivi. Então, havendo prazo regimental, né, esse projeto será deliberado na próxima reunião. Passemos ao próximo projeto. Projeto de lei número 80 de 2024, de autoria do vereador Jairo Tamura, institui no município de Londrina o direito de as pessoas com síndrome de Down utilizarem as vagas de estacionamento destinadas aos veículos que transportem pessoas com deficiência com comprometimento da mobilidade, de acordo com o artigo 47 da Lei Federal 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência e da outras providências. Palavra livre por 3 minutos para discutir o projeto. Não havendo inscritos em deliberação, passa a palavra ao relator da presente matéria, vereadora Mara Bocaberta. De autoria do vereador Jairo Tamura, o projeto de lei 80/2024 visa determinar que as vagas de estacionamento destinadas a pessoa Tá mudo, vereadora? desculpa, as pessoas com deficiências com comprometimento de mobilidade também possam ser usadas por pessoas com síndrome de Down. Segundo o autor, o projeto pretende garantir a segurança às pessoas com síndrome de Down, uma vez que expostas a situações externas relacionadas ao trânsito podem gerar perigo não somente a eles, como também aos seus responsáveis. Antes de emitir seu parecer jurídico definitivo, a assessoria jurídica desta casa solicitou a emissão do parecer prévio a fim de se buscar maiores informações que lhe permitam aferir se o objetivo do projeto já não é abarcado pelo disposto na Lei nº 10.098 de 2000 e na Lei nº 13.146 de 2015, e, portanto, já atendido pelo município. Sendo assim, recomendou-se a emissão do parecer prévio a fim de enviar os questionamentos abaixo elencados para a CMTU.
Pessoas portadoras de síndrome de Down ou seus responsáveis podem obter junto à CMTU credenciais para a utilização de vagas para pessoas com deficiências como mobilidade reduzida? B. Se afirmativa a resposta acima, qual o fundamento legal para essa medida? Em face do exposto, conforme a análise prévia da assessoria jurídica, esta relatora também emite parecer prévio requerendo o envio do projeto para a CMTU para que esta responda aos referidos questionamentos e, posteriormente, retorno da matéria para parecer definitivo da assessoria jurídica. Esse é o voto, senhora presidente. Muito obrigada, vereadora Mara. Em votação, vereadora professora Flávia Cabral acompanha a relatora, vereadora Daniele Ziober, Acompanho a relatora. vereadora Lenir de Assis, Eu acompanho a relatora. vereador Eduardo Tominaga. Com a relatora. Informamos o resultado da deliberação com 5 votos, encaminhamos ao parecer prévio à CMTU, né? Esse foi o resultado. Encaminha o projeto do Departamento de Apoio às Comissões para elaboração do voto. Projeto de Lei número 75 de 2024, de autoria da vereadora professora Flávia Cabral, súmula, projeto de honraria, relator, vereadora Daniele Ziober. Propomos a suspensão por 5 minutos, por se tratar de um projeto de honraria, conforme o parágrafo 2º do artigo 115 do Regimento Interno.
Reabrindo os trabalhos, encaminha o projeto do Departamento de Apoio às comissões para a elaboração do voto. Concluídas as discussões das matérias, agradeço a presença de todos e encerro os trabalhos da presente reunião. Boa tarde a todos.